E aí, pessoal? Meu nome é Art, e eu tive que espionar minha namorada. Eu e a Alice já estávamos juntos fazia uns 2 anos. Eu sei que isso não parece muito, se pensar bem, mas a gente já tinha 18, namorava desde o ensino médio e aí alugamos um apartamento perto da faculdade. Nós éramos grandes opostos. Ela era como um raio de sol. Divertida, sempre estava feliz e cantando umas musiquinhas malucas enquanto eu preparava o café da manhã. Eu sou mais do tipo velho resmungão num corpo de um jovem de 18 anos, mas estar perto dela fazia com que eu fosse uma pessoa melhor. É por isso que eu tava com tanto medo de perdê-la. E é por isso que deu tudo errado. Tudo começou há tipo uns 3 meses. A gente tinha acabado de se mudar e arrumamos uns trabalhos de meio período para pagar o aluguel. Ela estava trabalhando como barista numa cafeteria. Daí, uma noite, ela estava fechando o café quando um cara estranho entrou, se sentou e não queria ir embora. Ela ficou pedindo para ele com jeitinho, mas ele nem mesmo olhava na cara dela. Aí ela ligou pro chefe, mas ele também não atendia. Aí o homem começou a andar pela loja, entrou na cozinha, passou pela caixa registradora e aí, só quando ela disse que ia ligar pra polícia, que o cara foi embora. Depois disso, a Alice ficou com medo de voltar para casa sozinha. Ela ficava vendo aquele homem por toda parte. Então, depois que ela chegou em casa e eu consegui acalmá-la, a gente decidiu que iria compartilhar nossas localizações o tempo todo. Assim, ela saberia que eu poderia encontrá-la a qualquer momento. Mas isso acabou não dando muito certo para ela. Alguns dias depois disso, ela parecia mais tranquila. A gente se divertiu em casa, fizemos um forte de travesseiros e dormimos lá. Mas aí, teve um dia que ela parecia até uma pessoa diferente. E o nosso relacionamento começou a ir por água abaixo. Naquele dia, ela voltou para casa parecendo meio incomodada com tudo que eu fizesse. Preparei o jantar para ela e tentei puxar conversa sobre o trabalho, mas ela disse: Eu não quero falar disso. Eu mudei de assunto para faculdade, depois família, depois programas de TV. A Alice só virou os olhos, disse para mim que não estava a fim de conversar e foi se deitar. Eu não deveria ter me importado tanto com isso, sabe? Mas todo aquele mau humor dela não melhorava. Alice saiu de manhã cedinho, como se estivesse me evitando. Ela vinha pegando muitas escalas no trabalho. Ela disse que as escalas que pegava antes não davam conta nem para pagar metade do aluguel. Mas não era só isso. Ela também vinha saindo com o pessoal do trabalho para beber. Só que uma bebida viravam várias. E aí ela dirigia de volta para casa bêbada. Em uma dessas saídas, eu já estava de saco cheio. É claro que eu estava irritado por causa do comportamento dela, mas principalmente eu só estava preocupado. E se ela se metesse em encrenca? E se ela estivesse voltando para casa e alguém levasse ela embora? Eu olhei a localização dela, mas ela tinha desligado. E isso chamou a minha atenção. Eu não queria parecer carente nem nada, mas a segurança dela era o mais importante para mim. Então eu mandei uma mensagem para saber por que ela não estava mais com a localização ligada. Daí a Alice explicou que as notificações estavam incomodando ela e então resolveu desligar. Aquilo foi estranho. Elas não incomodavam antes. Foi quando eu comecei a ficar meio paranoico. Todos os dias eu checava a localização dela e todo dia ela ligava e desligava a localização. E depois ligava de novo, algumas horas depois. Há um mês eu cheguei à conclusão de que isso ia me enlouquecer. Então, numa noite, eu resolvi aparecer no trabalho dela. Eu fui até o café e vi o Xavier e o Miles trabalhando lá. Mas a Alice não. Eu fui até eles e perguntei onde minha namorada estava. Eles pareceram bem confusos quando eu disse que a Alice era minha namorada. Então eles se olharam, meio que rindo, como se tivessem um segredo. Eles sabiam de alguma coisa que eu não sabia. E então, depois que eles pararam com toda aquela risadinha, o Miles me disse que a Alice não estava trabalhando lá naquele dia. Eu dei uma olhada na localização de novo e vi que ela estava lá. Eu não queria ficar parecendo um maluco, então resolvi ir embora. Mas antes de sair de lá, eu vi que a bolsa dela estava no caixa.
Com certeza estava acontecendo alguma coisa bem errada. Eu sei que eu não devia ter feito isso, sabe? Mas eu decidi que já que ela não ia me contar e os colegas dela também pareciam ter feito um voto de silêncio, eu ia segui-la no dia seguinte e descobrir o que estava acontecendo. Como sempre, ela acordou bem cedo, às 5 da manhã, fez uma xícara de café e saiu de casa. Eu me vesti rapidinho e fui atrás dela, andando uns 20 metros para trás. A Alice estava ao telefone, falando com alguém, sendo aquela garota toda feliz de sempre. E então foi quando ela encontrou o Miles na porta do café. Eu me sentei no banco do outro lado da rua e tentei enxergar o que estava acontecendo lá dentro. E vi o Miles passando um bilhete para ela. Ela leu o bilhete enquanto ele destrancava a porta da frente da loja. E aí, enquanto sorria de orelha a orelha, a Alice botou o bilhete no bolso de trás. Mas o que estava acontecendo? Ela foi lá para dentro, mas eu vi ela mexendo no celular. E aí eu olhei o meu e vi que ela tinha desligado a localização. Ela fez de propósito! Por quê? Eu já estava pronto para tirar isso a limpo quando senti alguém cutucando meu braço. Quando eu me virei, eu vi uma senhora tipo bem velhinha mesmo, mas me olhando com um olhar que ia me matar. O que você está fazendo aí, hein? Eu vi você seguindo aquela mocinha inocente. Ela gritou para mim. Essa era a última coisa que eu queria que acontecesse. Que alguém aleatório entendesse tudo aquilo ali errado. Eu tentei me explicar. Disse que aquela era minha namorada, que estava tudo bem. Mas a senhora não acreditou em mim. Ela começou a gritar pela polícia. E é claro que apareceu um policial do nada e veio falar comigo, né? E não ajudou em nada quando ele entrou no café para falar com a minha namorada. Ela não estava lá. E o Miles ainda disse que a Alice não estava escalada para trabalhar aquele dia. Eu olhei meu telefone e vi que ela tinha desligado a localização de novo, então eu não podia fazer nada. Depois de quase 1 hora conversando, o policial me deixou ir embora com um aviso, dizendo que ele teria que tomar maiores providências se me visse olhando para as meninas de novo. Eu entendi que aquilo estava saindo do controle, mas eu não podia simplesmente entrar no café e procurar pela Alice. Isso me faria parecer um maluco completo. E eu não podia ficar esperando ela aparecer do nada de novo ali no banco. Me levantei e comecei a voltar para casa. E foi então que eu vi que a Alice tinha ligado a localização de novo. E ela estava perto. Ela parecia estar bem ali. Não no café, mas no beco. Eu olhei para o lado e vi que ela estava saindo de uma porta no beco ali perto. Uma mão de homem estava fazendo carinho no cabelo dela e eu não consegui me segurar. Eu tinha que confrontá-la. Eu comecei a ir em direção a ela, mas o policial me viu e veio na minha direção, no beco, gritando para que eu fosse embora. E então a Alice ouviu toda aquela gritaria, se virou para mim e a gente se viu. Ela começou a correr. E eu corri atrás dela para pará-la, mas o policial me segurou. Ele olhou para Alice e perguntou: Moça, você conhece esse homem? Para minha sorte, ela balançou a cabeça e disse: Sim, ele é tipo meio que meu namorado. Eu fiquei aliviado que aquilo tinha sido esclarecido e o policial se desculpou comigo. Mas tinha coisas mais importantes que precisavam ser resolvidas. Eu nem perguntei o que ela quis dizer com meio que meu namorado. Eu passei por ela e bati na porta de onde ela tinha saído. A porta abriu e quem eu vi? O Andrew, o chefe dela, pelado usando só uma toalha na cintura. Ah, você quer o turno da noite também? Ele disse brincando antes de ver que era eu. Ah, você não é Alice. Eu não quis ficar lá nem pra ver nem pra ouvir o resto daquilo. Eu fui até a Alice, que estava chorando lá baixinho. Ela não conseguia nem olhar para mim. Eu peguei o bilhete do bolso de trás dela, ela nem tentou me impedir. Eu abri e li a coisa mais nojenta possível ali. A Alice começou a gaguejar. Eu...
Mas eu sabia que ela não tinha nenhuma explicação boa para o que ela estava fazendo com o chefe dela. Eu fui até a senhorinha, entreguei o bilhete para ela e disse: "Moça inocente, não é?" E fui embora daquele lugar. Naquele mesmo dia, eu arrumei minhas coisas e fui embora do apartamento, para a casa de uns amigos. Ninguém acreditou que aquela garota tão alegre e divertida podia fazer uma coisa tão horrorosa. Eles achavam que ela era como um anjo que tinha que me aguentar. Um cara sarcástico e mal-humorado. Acho que realmente não dá para julgar um livro pela capa. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.